Olá pessoal, tudo bem? Então, dando continuidade às aulas, a gente vai falar um pouco sobre rabdomiólise. Começando por definição, fisiopatologia e recapitulando um pouquinho da história. Veja, essa doença ela já é descrita lá na Bíblia, no livro dos Números. Eles falam a respeito do povo israelita que fez a ingestão de uma praga que foi sofrida por eles, que foi ingerido então codornas, que na verdade estavam intoxicadas por sementes, tá? E essas sementes, na verdade, para a codorna não tem impacto, mas para o ser humano, quando ingere ela, desenvolve um quadro de rabdomiólise. Parece que era sementes de cicuta. Posteriormente, em 1908, num terremoto de Messina, que houve muitos mortos, foi relatado. Depois, na Primeira Guerra Mundial, e com detalhes por Bill Waters em 1940, na Segunda Guerra Mundial, nessa batalha, que foi uma batalha principalmente aérea, onde houveram então alguns relatos de casos bem detalhados por esse médico falando a respeito da rabdomiólise. Então, já esbarrando aqui na questão da definição, veja, não tem uma definição perfeita. Né? Existe um esforço na literatura, então, para recapitular, tem um artigo razoavelmente recente que faz uma revisão sistemática a respeito das definições de rabdomiólise. Então, o mais clássico que a gente pode falar é uma CPK acima de 1000 ou 5 vezes o limite superior da normalidade associado à tríade sintomática clássica. A gente sabe que a tríade ela aparece numa porcentagem pequena dos casos, mas ela ainda é levada em consideração. Eles também recomendam que aplique de alguma forma alguns critérios de exclusão. A maioria dos artigos faz isso. Né? Então, por exemplo, a gente não vai poder dizer que o paciente está com rabdomiólise porque houve um infarto agudo do miocárdio. Se você dosar a CPK num infarto maciço, com certeza ela vai vir muito elevada, mas como critério de exclusão você não vai chamar esse quadro de rabdomiólise. Da mesma forma, alguns artigos também usam outros critérios de exclusão, como paciente com uma doença neuromuscular crônica, com acidente vascular encefálico, com doença renal crônica já muito avançada. Eles são tirados por esses critérios de exclusão. Claro que eles até fazem uma meia-culpa, dizendo que é possível sim que um paciente desse com uma doença neuromuscular crônica desenvolva um quadro de rabdomiólise aguda. Enfim, ele também pede para levar em consideração, isso é um ponto bastante importante, a questão da cronologia do pico e queda da creatina fosfoquinase, da CK. Então veja, é importante que você flagre que ocorra uma curva de pico e queda. E em geral isso tem um timing, onde o pico ocorre próximo aí entre 24 e 72 horas, mais próximo de 72 horas, depois com uma queda progressiva. Sobre a fisiopatologia. Veja, então basicamente o que acontece? Via de regra vai ocorrer depressão de ATP, queda de energia. Isso vai causar disfunção da bomba de sódio e potássio. Então, portanto, uma outra bomba, que é esse trocador de sódio-cálcio, vai tentar entrar em ação, pondo o sódio para fora, pondo o cálcio para dentro. Isso causa um excesso de cálcio dentro da célula, dentro do miócito. O transportador de cálcio, ATPase, não dá conta de pôr todo esse cálcio para fora, tá? Então a gente tem, porque existe uma situação de esgotamento de energia. O cálcio intracelular em excesso ele é bastante deletério, então ele vai acabar ativando fosfolipase A2, ativando protease. Essas proteases elas destroem vários componentes da membrana, permitindo que entre ainda mais cálcio. E esse cálcio finalmente causa uma destruição, causa lesão mitocondrial importante, levando então à apoptose e necrose das células musculares. Ainda falando sobre a fisiopatologia, é importante já lembrar do conteúdo intracelular, dos metabólitos intracelulares que vão ser liberados de forma maciça quando ocorre lise do miócito. Então a gente tem uma liberação importante de potássio, de fosfato, urato, mioglobina, que por sinal é a substância que causa a lesão, de CK, de aldolase, lactato, pode causar inclusive acidose lática, acidose com NHP aumentado. Aspartato aminotransferase, TGO, aumenta também, e ácidos nucleicos, então também levando a uma situação de acidose. Sobre as etiologias.
Veja, as etiologias elas podem ser divididas em 4 grandes grupos. Tá? Trauma ou injúria direta ao músculo, essa é uma etiologia extremamente importante. Né? Excesso de atividade muscular, a gente tem vários relatos aí em maratonistas, ultramaratonistas, que eu vou citar. Defeitos enzimáticos hereditários, alguns deles você tem acúmulo, por exemplo, de glicogênio no músculo, causando lesão. E um quarto grupo que é um grupo de miscelânea, tá? Que é um não traumático e não atividade muscular. A gente vai ver que aí entra uma longa série de toxinas e inclusive medicações. Primeiro grupo, né? Trauma ou injúria direta. Então, situações onde você tem esmagamento, tá? Grandes acidentes, acidente de carro, terremotos, desmoronamentos de prédios, de casas, enfim. Situações onde você tem esmagamento de membros, imobilização prolongada, isso pode estar relacionado eventualmente a um paciente que até fez uso de álcool ou alguma droga, e que o álcool tem lesão direta, como a gente vai ver, no miócito, mas o fato de você ficar na mesma posição parado por muito tempo causa também lesão muscular por isquemia, por compressão. Compressão de vasos sanguíneos, tá? Cirurgia também muito prolongada pela questão da imobilização ou também por questão de clampeamento de algum vaso durante o ato cirúrgico, um clampeamento mais prolongado. Síndrome compartimental, então também relacionada a trauma e lesão do membro. Lembrar que a síndrome compartimental ela pode ser causa ou consequência da rabdomiólise. Então, a própria síndrome compartimental ela vai causando um edema local muito importante. Isso causa redução da perfusão, ele retroalimentando a isquemia de miócitos e piorando a situação. E também, da mesma forma, o próprio edema importante causado pela rabdomiólise pode então causar um inchaço e redução da perfusão e causar a síndrome compartimental. Também é descrito em lesões elétricas graves, queimaduras por alta voltagem, e também relatado em contenção física, certo? Então uma contenção física no paciente extremamente agitado, que fica por longas horas fazendo fazendo resistência contra a contenção, pode causar rabdomiólise. Isso é bem descrito às vezes em casos de abstinência alcoólica, tudo. Grupo 2, excesso de atividade muscular. Então a gente sabe que atividade prolongada, extenuante, e sobretudo quando ela é incomum, então a paciente, a pessoa não está preparada para essa atividade física, ela fica mais predisposta a desenvolver rabdomiólise. Da mesma forma, a atividade feita sob condições de calor excessivo ou umidade muito intensa predispõe. A gente sabe que a hipocalemia relacionada, o paciente que faz atividade física intensa em vigência de hipocalemia está muito predisposto a esse fenômeno de rabdomiólise, porque existe uma adaptação celular local durante a atividade física, aumenta a quantidade de potássio no músculo mesmo, naquela região, e isso aumenta a hiperemia, a hiperfusão. Então, se o potássio está baixo, a hiperfusão fica prejudicada, favorecendo então a rabdomiólise. Traço falciforme também, nessas situações está predisposto, e alguns tipos específicos de exercício, o exercício excêntrico, também é bem descrito. Grupo 3 são os defeitos enzimáticos hereditários. O mais comum de todos é a deficiência da carnitina palmitiltransferase. Em segundo lugar, bem também citada na literatura, é a doença de McArdle, que consiste na deficiência da miofosforilase. Depois tem miopatias mitocondriais e também alguns relatos na própria hipertermia maligna, pode acontecer uma rabdomiólise grave. Tem dicas que a gente pode lembrar, usar um mnemônico chamado Rabdo para lembrar das causas hereditárias. A grande dica assim, prática é rabdomiólise recorrente. Tá? E esse é um caso que você precisa pensar nos defeitos enzimáticos hereditários. Também aqueles pacientes, o R de recorrente, o H de o aumento da CPK por mais de 8 semanas, a paciente que estava adaptado à atividade física, em teoria, e ele mesmo assim fez uma lesão importante. Quando os níveis de CK são muito altos, acima de 10.000, 50 vezes o limite superior da normalidade. Quando não existe uma situação clara que está justificando, então o paciente está fazendo uso de estatina, por exemplo, ou alguma situação que poderia justificar. E claro, se tiver outros casos na família, também vai falar a favor de ser uma questão hereditária. E finalmente o grupo 4, que é o grupo de miscelânea, então a parte não trauma e não atividade muscular intensa.
Então seria principalmente drogas, toxinas e alguns distúrbios eletrolíticos. Sobre drogas, né? Você pode ser drogas lícitas ou ilícitas. É muito relatado na literatura a questão da estatina, todo mundo sabe a importância. Então é um tópico à parte que vale a pena comentar em outra aula. Sobretudo quando as estatinas estão realizadas junto com o fibrato, então predispõe ainda mais. Antipsicóticos, né? Lítio, inibidor seletivo de recaptação de serotonina, valproato, medicações muito usadas, né? Inibidores de protease para o HIV, o Bactrim, quinolona, Zanfobia e antistamínicos. O etanol, uma toxina extremamente importante, faz lesão direta para o miócito, e entre outras questões de às vezes ficar semicomatoso, na mesma posição por muitas horas. Uso de outras drogas lícitas como cocaína, anfetamina, heroína, LSD também e metadona. Sobre as toxinas, então, intoxicação por monóxido de carbono pode acontecer. Alguns venenos de cobra são relatados aí, aqui na América do Sul, inclusive. Alguns insetos, abelhas, vespas, podem causar ingestão de alguns cogumelos venenosos. Tem alguns relatos aqui na literatura brasileira sobre essa síndrome de Raff ou doença de Raff, que é um quadro de rabdomiólise que ocorre após a ingestão de peixes, cerca de 24 horas. Alguns peixes que estão contaminados por algumas toxinas, parece, causa esse quadro que vem aí acontecendo, pipocando alguns na região norte, nordeste do país. Também como e tal do envenenamento por codornas, né, que é relatado lá na Bíblia. E os distúrbios eletrolíticos, então lembrar que a hipofosfatemia pode sim fazer, tá, rabdomiólise, assim como a hipocalemia, como eu já citei. Dando continuidade à questão do grupo 4, várias infecções, seja viral, seja bacteriana, até mesmo fúngica poderia fazer. Então, viral a gente sabe do clássico quadro de miosite que esses vírus são capazes de fazer, então influenza é super importante. O próprio coronavírus também, HIV pode fazer, entre outros. Bactérias, Clostridium, Coxiella burnetii, E. coli, Legionella, Leptospirose, a gente sabe que é super importante, que faz uma miólise razoavelmente relevante, Mycoplasma também. Mas algumas doenças endócrinas, né, relacionadas à miopatia. Então, o hipotireoidismo é o grande clássico que predispõe à miopatia, mas o hiper também. Diabetes, sobretudo no contexto de cetoacidose, tá? Mas aí mais justificado talvez pela questão dos distúrbios eletrolíticos. Tem até mesmo relato com feocromocitoma. Outras miopatias inflamatórias como dermatomiosite, polimiosite, a gente conhece. As distrofias musculares do Cheney e Becker também podem estar relacionadas. Agora falando um pouquinho sobre o quadro clínico e exames complementares. O quadro clínico ele é caracterizado pela tríade clássica, né? Dor muscular, fraqueza muscular e urina escura. Qual que é o problema? A tríade clássica completa ela vai estar presente numa porcentagem muito pequena dos casos. Somente 10% dos casos apresentam esse quadro completo. Falando um pouquinho sobre a questão dos sintomas musculares, então dor pode acontecer de 10 a 20 a 80%, de 20 a 80% dos casos, sempre predominando em membros inferiores e também em grupos musculares proximais. Fraqueza de 12 a 70%, também em membros inferiores. Edema, tá? Então por lesão direta, que pode inclusive até causar síndrome compartimental que eu comentei, faz um edema importante. E a questão da urina escura. Tá? A colúria, muitas vezes esse termo está mais relacionado à questão de bilirrubina. Né? Então, eles falam, a literatura acaba falando urina escura mesmo. Né? O tom dela pode variar um pouco, mais para avermelhado, às vezes marrom, às vezes quase preto. Né? A urina 1 ela é interessante porque ela vai te ajudar a distinguir, então, porque isso pode ser facilmente confundido com hematúria. Então, na microscopia, ele não vai identificar hemácias, certo? Mas você vai identificar a presença do pigmento M pela fita. Né? Isso é super importante. Sobre a lesão renal aguda, na verdade a lesão renal aguda é a lesão de órgão-alvo que a gente mais se preocupa na rabdomiólise. Então a gente sabe que existe um efeito tóxico direto da mioglobina nos túbulos, então a porção M ela é nefrotóxica, causando NTA. Existe também um mecanismo de isquemia renal por vasoconstrição, tá? Obstrução tubular, então forma plugs, forma cilindros de pigmento de mioglobina, e isso causa entupimento mecânico.
E existe o que acaba podendo piorar toda essa situação de lesão renal, de perfusão renal, é que casos graves pode cursar com CIVD associada. Então, sobretudo quando a CPK é acima de 40, 60 mil, existe uma liberação grande de fatores procoagulantes, isso desencadeia CIVD. Aqui é uma imagem onde você pode de biópsia renal, onde você vê o túbulo com os cilindros de pigmentos de mioglobina que estão aqui em escuro. Sobre exames complementares, né? A creatina fosfoquinase, CPK, ou CK, ela é o nosso grande marcador, né? Então, mas por que não usar a mioglobina, que é justo quem está causando a lesão, causando principalmente o problema? Porque a mioglobina ela faz um pico e queda muito rápido, então ela tem uma boa especificidade, mas a sensibilidade muito baixa. Eventualmente esse pico ele pode ser até menor, mais rápido, rapidamente excretado na urina, tudo, então você pode não flagrar a mioglobina. É diferente da CPK, que ela faz um pico e queda um pouco mais lento, com um pico aí que pode variar entre 24 a 72 horas, depois fazendo um decréscimo mais ou menos progressivo de 50% por dia. Então é bastante previsível, né? Leva assim 2 horas, faz pico em 24 a 72 e depois tem uma queda próxima de 50% ao dia. Diferente da degradação, então da mioglobina ela vai ser bem mais lenta. Né? E lembrar, claro, que o valor isolado do CPK é sim um valor prognóstico. Né? Abaixo de 5.000 você nem fica muito preocupado, porque é improvável que cause lesão orgânica, disfunção renal. Já acima de 40 mil, 60 mil, já se torna um fator independente importante correlacionado à necessidade de hemodiálise. Lembra que eu comentei da fisiopatologia? Então a gente tem lise de celular, então o conteúdo intracelular está sendo liberado de forma maciça. Então a gente vai ter uma situação de hiperfosfatemia súbita, então aumenta o duplo produto, cálcio-fósforo, e a gente sabe que isso predispõe à deposição, à deposição metastática de cálcio, então forma calcificações teciduais, até às vezes no próprio músculo. Então você tem uma queda, por conta da hiperfosfatemia, você tem uma queda importante do cálcio, podendo fazer uma hipocalcemia na fase inicial. Tá? Em geral, ela é assintomática, essa hipocalcemia. Hipercalcemia também pode acontecer? Sim, pode, na fase tardia. Depois que houve essa deposição, depois dessa deposição ela começa a ser liberada novamente, e isso pode causar hipercalcemia. E ela é mais relevante quando na fase de hipocalcemia você repousa o cálcio para o paciente. Tá? Lembrar que também hipercalemia é super importante, hiperuricemia, você tem liberação de ácido úrico, de DNA, etc. A hipercalemia, para casos graves, CPK acima de 40, 60 mil, algumas fontes até recomendam que você faça dosagem de 4 em 4 horas do potássio, porque o paciente pode evoluir com uma hipercalemia súbita e ir a óbito por conta disso. Também a questão do cálcio, que eu já comentei, a hipoalbuminemia é um fator de mau prognóstico, tá? Assim como o base excess. Então, a hipoalbuminemia é um fator importante para você dosar para saber prognosticar o seu paciente. Existe também uma ferramenta bem interessante, que é um score, chama score de McMahon, que ele vai ser bom para você aplicar beira-leito no departamento de emergência. Existe a própria calculadora que você encontra na internet, bem fácil. E aqui o score que eu deixei para vocês, então você vai fazer uma somatória de pontos, menor que 5, depende da literatura, claro, isso é baseado em sensibilidade e especificidade do ponto de corte que você quer usar, você pode usar menor que 5 ou maior que 10, ou simplesmente como a calculadora do Medical, que você usa menor que 6 ou maior que 6, pronto. Então menor que 5 seria um paciente que tem um risco de diálise de óbito bem baixo, bem mais tranquilo, e o paciente com maior que 10 pontos, um risco de óbito e de diálise muito mais alto. Então é interessante usar, ou simplesmente usar low risk ou not low risk. Então, só dessa forma mais simples, que é menor que 6, baixo risco, ou maior que 6, com risco mais alto. Então, um paciente que você vai manter internado por mais tempo, você vai ficar monitorando ele, por exemplo, numa semi-intensiva. E aí aqui é a pontuação que você pode fazer baseada em idade, em sexo, em creatinina, tá? No próprio cálcio inicial, nos níveis de CPK e outros parâmetros aqui. Finalmente, sobre o tratamento.
Veja, a medida salvadora, então o nosso diamante terapêutico é a questão da hidratação venosa. Pode ser com lactato, pode ser com surofísio, não tem uma definição ainda na literatura o que é melhor, o que é pior. Ele poderia ser melhor o lactato, mas eles falam que também tem um pouquinho do potássio lá, que poderia ser ruim, enfim, não tem problema. Então a grande questão é você evitar hipovolemia, né, e salvar o seu rim. Então veja, isso aí vai evitar que ocorra obstrução tubular, evitar que ocorra acidúria, reduz a liberação de radicais livres e você vai ter benefício principalmente nos pacientes que têm CPK acima de 5.000. Nesse você precisa fazer então essa hidratação agressiva. Eu até trouxe aqui para vocês a hidratação que a gente fazia lá na hipercalcemia. Né? Lembra? Então era uma expansão inicial, aqui também recomendo que faça uma expansão inicial de 1 a 2 litros. E depois você vai manter a sua infusão. Lá na hipercalcemia a gente usava de 200 a 300 ml hora. Aqui a gente usa o dobro. Né? E a meta de débito urinário também é o dobro. Lá era 100 a 150, aqui a gente vai ter uma meta de 200 a 300. Lá a infusão era de 200, aqui vai ser 400 a 600, podendo chegar até mesmo 1.000 ml hora. Claro, sempre é um paciente crítico, você precisa estar em cima dele, porque ele tem risco de fazer hipervolemia, então fazer exame físico constante, fazer um ultrassom beira-leito, para avaliar se tem linhas B e ausculta, etc. Então essa expansão volêmica é extremamente agressiva, veja, a sua meta é o débito urinário. Então você precisa sondar o paciente e ficar de olho nesse fluxo urinário. Alcançou a sua meta, aí sim você vai reduzir a velocidade da infusão para 100 a 200 ml hora. Até que a CPK fique menor que 5.000, que é quando você tem mais tranquilidade de saber que não vai mais lesar o rim. Sobre a alcalinização urinária, né? Então é bem mais discutível do que a primeira conduta, mas pode ser feito sim. Né? Então, para casos selecionados, casos graves, então a sua meta vai ser elevação do pH urinário, manter o pH urinário maior que 6,5. Isso poderia reduzir os depósitos de mioglobina nos túbulos renais e várias lesões, proteger contra a hiperuricosúria. Então a gente vai usar aquela nossa clássica solução bicarbonatada, 150 mEq de bicarbonato a 8,4%, que é justo 150 ml, então é 1 para 1 essa solução aqui, em 850 na verdade, que quer formar 1.000, né, de soro glicosado a 5% ou água destilada, vai fazendo a infusão de 200 ml hora, tentando já chegar no seu objetivo de pH urinário nas primeiras 6 horas, tá? Veja, então 200 ml hora não é o suficiente para a fase inicial, então você não vai abrir mão da sua hidratação com cristalóide. Em outro acesso periférico você vai conjuntamente infundir o surofísio que seja para bater a meta inicial que você tem lá de 400, 600, eventualmente até 1.000 ml hora. E aí você vai ficar em cima do paciente coletando gasometria e eletrólitos de 2 em 2 horas, porque existe risco de complicação, de hipocalemia, de hipocalcemia. Então, quando é que você vai interromper o tratamento? Claro, quando chegar na sua meta, que é um CPK menor que 5.000, que nem antes, e em caso de complicação. Por exemplo, se você também não consegue alcançar a sua meta com um pH maior que 6,5 nas primeiras 6 horas, ele já te orienta a desistir e isso ficar só com a hidratação com um cristalóide. Mas, se tiver uma hipocalcemia grave, também suspende, hipocalemia, um pH arterial maior que 7,5 também não deve continuar com a infusão, um BIC maior que 30 ou aquela queda da CPK que eu já comentei, menor que 5.000. E finalmente, falando sobre o manitol, veja, a maioria das referências não orientam mais fazer manitol. O próprio UpToDate também não apoia, e eles falam que um especialista ou outro poderia usar, enfim, não recomendo que o não especialista tome esse tipo de conduta. Né? Mas, enfim, ainda é citado na literatura, então você poderia usar para casos bem graves, né? Então com CPK acima de 30.000, que já foram otimizados volemicamente, que você não conseguiu atingir a sua meta de débito urinário. Né? Vai fazer então aquela solução a 20%, você vai diluir para formar 10%, vai fazer a dose de 1 a 2 gramas por quilo dia, endovenoso, e você vai interromper caso o seu gap osmolar fique muito, muito alto, acima de 55. E é isso, pessoal. Espero que tenha ajudado. Forte abraço.